Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados realizaram um webinário envolvendo a rede de altos estudos dos direitos dos povos indígenas. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a importância da rede de altos estudos, mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mantém quebra de sigilo de Alan dos Santos, do canal Terça Livre, determinada pela CPI da pandemia. Supremo decide que estudantes que não justificaram a ausência no Enem do ano passado podem pedir isenção da taxa este ano. E ainda na reportagem de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai ver a discussão em torno da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já formou maioria para determinar que o governo reabra o prazo para que estudantes de baixa renda que faltaram ao Enem no ano passado façam o pedido de isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano. Segundo a decisão do STF, o pedido de isenção poderá ser feito sem a necessidade de justificar o motivo da falta em 2020. A repórter Carolina Chaves tem mais informações e traz para a gente agora. Oi, Carol, boa tarde para você. Conta para a gente. O julgamento não terminou, mas já tem maioria, o que já dá aí uma certa indicação do resultado, né? Boa tarde mais uma vez. Isso mesmo, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, já são 5 votos acompanhando o relator, o ministro Dias Toffoli, para reabrir o prazo para o pedido de isenção da taxa do Enem 2021 no valor de R$ 85 para quem faltou às provas do exame no ano passado e não justificou o motivo da ausência, Rafaela. A decisão do ministro Dias Toffoli levou em conta a pandemia da Covid-19, que fez com que muita gente não comparecesse às provas. A ação foi apresentada por partidos políticos e também entidades estudantis, alegando que essa exigência da justificativa viola o acesso à educação. A sessão virtual extraordinária, com duração de 48 horas, Rafaela, foi convocada pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, diante das proximidades das provas do Enem, que estão previstas para ocorrerem nos dias 21 e 28 de novembro. Lembrando que o julgamento virtual termina à meia-noite de hoje, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra do sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal de Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que foi aprovada pela CPI da pandemia. Os parlamentares ainda terão acesso a um relatório de inteligência financeira sobre o investigado, que vai ser elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A ministra Rosa Weber determinou que os dados de Alan Lopes dos Santos só poderão ser acessados pelos senadores que integram a CPI da pandemia em sessão secreta. Rosa Weber destacou ainda que os requerimentos que fundamentaram a quebra de sigilo fazem menção a indícios que estão adequados ao objetivo de elucidar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Antes da decisão da ministra, a defesa de Alan havia sustentado que a quebra de sigilo era desproporcional e que partia do princípio de que o investigado tinha exercido cargo público, quando, na verdade, sempre atuou na iniciativa privada. Ao requerer a quebra de sigilo, a CPI sustentou que Alan faria parte do chamado Gabinete do Ódio, responsável pela disseminação de conteúdos contra a ciência, a saúde pública e a vida. Ele seria ainda um dos protagonistas da criação e da divulgação de conteúdos falsos na internet e também teria sido assessor especial do Poder Executivo. A Advocacia Geral da União assegurou na Justiça a manutenção do pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que tem contato com pacientes suspeitos de Covid-19. A ação foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino no Paraná. Após o início da pandemia, a entidade queria o pagamento no valor máximo desse adicional a todos os funcionários do hospital, em razão dos riscos do novo coronavírus.
A AGU defendeu que o hospital se preparou para o combate à pandemia. O objetivo era evitar ao máximo o contágio da Covid-19 para outras alas do hospital. Desde o princípio, em março de 2020, foi criada uma triagem fora do hospital que separava os pacientes que buscavam atendimento comum daqueles em que havia suspeita ou que de fato estavam confirmados como sendo de Covid-19. E dentro do hospital foram criadas áreas de atendimento de pacientes Covid, pacientes não Covid e áreas mistas. Esse grupo da triagem recebeu desde o princípio o adicional de salubridade em grau máximo, ou seja, em 20%. Segundo a AGU, igualar o pagamento da verba significaria injustiça com os funcionários que trabalham na área de atendimento à Covid-19 expostos a maior risco, além de desnaturar a figura do adicional de insalubridade. A Justiça Federal do Paraná negou o pedido do sindicato, concordando com os argumentos da AGU. Bom, falando em adicional de periculosidade, um operador de carregadeira de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, vai receber o adicional de periculosidade por exposição a inflamáveis. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado alegou que exercia tarefas como o abastecimento da carregadeira e a limpeza da caldeira e pediu o pagamento dos adicionais de periculosidade e de insalubridade em razão das atividades de risco. Em defesa, a empresa sustentou que o operador jamais esteve em contato com agentes inflamáveis ou em área de risco que justificasse o adicional de periculosidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença que havia negado o pedido, sob o fundamento de que é indevido o adicional quando o contato com inflamáveis se dá de forma eventual ou em tempo extremamente reduzido. Conforme apresentado na sentença, o empregado realizava o abastecimento 4 vezes ao mês durante 15 minutos, o que, no entendimento do TRT, não caracterizaria periculosidade. O relator do recurso do empregado na primeira turma, ministro Dezena da Silva, explicou que, segundo a súmula 364 do TST, o empregado exposto a condições de risco de forma permanente e intermitente tem direito ao adicional de periculosidade. O ministro destacou ainda que, segundo o processo, o operador estava exposto a inflamáveis, pois enchia galões com óleo diesel e abastecia máquinas. Portanto, de acordo com as premissas fáticas, e se tratando de líquido inflamável, e que não se tratava de trabalho eventual ou de período extremamente reduzido, eu estou propondo, presidente, o conhecimento do recurso de revista por violação ou contrariedade ao item 1 da súmula 364 e provê-lo para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade e reflexo na forma requerida na petição inicial, observado o lapso prescricional já declarado. Por unanimidade, os ministros da primeira turma entenderam que o contato com o líquido inflamável era intermitente, com risco potencial de dano efetivo ao trabalhador, e concederam o pagamento do adicional de periculosidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que taxa de manutenção devida pelo antigo dono de imóvel em loteamento não pode ser exigida do comprador. O colegiado estabeleceu que a cobrança de taxa de manutenção de loteamento prevista em contrato padrão registrado pode ser imposta ao comprador somente a partir da data da aquisição do imóvel, não lhe cabendo arcar com débitos do proprietário anterior. Com esse entendimento, foi negado o pedido de uma associação de proprietários para que os compradores de imóveis no loteamento tivessem que pagar os valores referentes às taxas de manutenção anteriores à compra. A associação alegou ao STJ que as obrigações impostas pelos loteadores no contrato padrão regularmente registrados vinculam os adquirentes, transformando o pagamento da taxa de manutenção e limpeza em obrigação que acompanha o bem que originou o débito. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a jurisprudência do STJ considera que a taxa de manutenção cobrada por associação de moradores tem natureza pessoal, não se equiparando a despesas condominiais. Vilas Boas Cueva destacou que a legislação sobre o tema não determina que o adquirente responderá pelos débitos do antigo proprietário, mas tão somente que sucederá o transmitente em suas obrigações, isto é, na obrigação de pagar a taxa de manutenção.
Para o ministro, o fato de o contrato padrão ter sido levado a registro, permitindo que fosse consultado por qualquer interessado, além de ter sido reproduzido em parte na matrícula do imóvel, apenas indica que os compradores foram cientificados de que estariam aderindo à obrigação de pagar uma taxa de manutenção e não de que responderiam por débitos de antigos proprietários. E você vai ver a seguir, encontro da Rede de Altos Estudos em Direitos Indígenas inaugura as atividades. Os detalhes você confere em instantes. Eu volto já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. O Conselho Nacional de Justiça e a ENFAM realizaram por meio de videoconferência a primeira reunião da Rede de Altos Estudos dos Direitos dos Povos Indígenas. A rede foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça. A Rede de Altos Estudos tem o objetivo de dar melhores condições aos magistrados para julgar causas envolvendo os direitos dos povos indígenas. A capacitação é por meio de uma plataforma online com cursos realizados com materiais didáticos e webinários. O vice-diretor da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Mauro Campbell, destacou que a falta de conhecimento sobre o tema causa um grande prejuízo ao país. Muito se fala e se decanta sobre os índios brasileiros, porém ainda não são muitos os que efetivamente têm a dimensão do patrimônio inestimável que vem sendo destruído mercê da desinformação e falta de conhecimento técnico isentos. A Rede de Altos Estudos foi lançada no início do mês passado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux. A ferramenta vai permitir debater temas como o reconhecimento dos povos indígenas na legislação vigente, considerando vários aspectos, como os direitos linguísticos e o protagonismo dessa população. Segundo o ministro Luiz Fux, é preciso garantir juízes e magistrados especializados em temas que envolvem as minorias. A professora Teodora de Souza, da aldeia Jaguapiru, no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, concorda. Ela diz que essa é uma necessidade urgente. Desde que o Cabral pisou neste território, os povos indígenas vêm sendo dizimados e na atualidade nós estamos vivendo, continuando sofrendo essa violação dos nossos direitos. Então é importante essa formação para que as pessoas, as autoridades, os profissionais que lidam com essa questão dos direitos possam ficar atentos que todos os povos, todos os seres humanos têm direito adquiridos pela lei. Durante o lançamento da rede, o ministro Luiz Fux citou pesquisa do IBGE de 2010. Segundo o levantamento, há cerca de 305 etnias indígenas no Brasil. O país tem o maior número de povos isolados no mundo, cerca de 100 etnias. Para Fux, esses povos são responsáveis pela sustentabilidade de nossas riquezas naturais. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, a doutora Lívia Cristina Marques Pérez. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Bom, essa rede, o objetivo, a finalidade é implementar a capacitação, né? Qual é a importância disso para que a gente entenda que o magistrado melhor capacitado e com todas as informações, tendo em vista as peculiaridades, né, dos povos indígenas, isso pode refletir também na ponta, né, nos indígenas, indecisões? Isso, eu acho que esse momento do Conselho Nacional de Justiça de se abrir é um movimento que começou em 2019, de se buscar essas minorias étnicas, o olhar para minorias étnicas e enxergar a necessidade de dar um tratamento adequado no julgamento. Então, essa rede, ela vem dentro desse contexto, ela vem para capacitar magistrados e servidores na temática indígena,
para que o conflito seja aquele conflito que chega ao judiciário, seja melhor resolvido, mas de acordo com as especificidades. Não dá para a gente trabalhar de uma forma padronizada, de acordo com a maioria, aquelas situações que são muito específicas dessas comunidades, e aí passa pela língua. Eles têm uma língua que deve ser observada, deve ser respeitada pelo Poder Judiciário a partir da designação de intérpretes. A gente já vem vendo em resoluções do CNJ, tanto a resolução que trata da questão criminal enquanto acusados e réus são indígenas, como também na questão do depoimento especial das crianças e adolescentes vítimas de violência, que também são normativos que já estabelecem a obrigatoriedade de ser designado intérprete para as línguas indígenas. Bom, ontem a senhora participou, inclusive, do webinário que nós apresentamos na reportagem, o primeiro encontro da Rede de Altos Estudos Indígenas, né? Foi muito produtiva, já sei, mais de 3 horas ali de bate-papo, propostas e discussões. A senhora pode adiantar para a gente um pouquinho como é que foi? Como o primeiro evento foi espetacular, tínhamos 4 especialistas na mesa, debatendo e colocando questões sensíveis que devem ser levadas em conta no momento dessa capacitação, né, que ali foi um ato inaugural, e essa capacitação que promete ela ser contínua, e no sentido de trazer o magistrado e o servidor do Poder Judiciário para mais próximo dessas realidades que são específicas. Elas podem estar um pouquinho mais distantes do nosso dia a dia, mas elas precisam ser consideradas, até porque se nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, a democracia ela trata de maiorias e minorias. Bom, essas são ações de capacitação, nessa parceria com a Infam é fundamental, a Escola de Aperfeiçoamento de Magistrados, e na prática essas ações o quê? Serão cursos, doutora Lívia? Cursos, palestras, vocês podem contar também, inclusive, com a participação de indígenas, de estudiosos da área que vão auxiliar os juízes? Seria isso na prática? Esse formato de capacitação, na verdade, são ações de formação de magistrados e servidores voltados para a temática indígena. Então, pode ser as mais diversas formas, pode pensar em cursos de especialização, mas pode também trabalhar com webinários, como foi o evento que ocorreu ontem. Então, assim, o que não vamos nos ater à forma dos eventos, mas sim a temática que está por trás, que precisa ser melhor enfrentada, melhor abordada pelo Poder Judiciário por meio da capacitação dos magistrados e servidores que lidam com o tema. Bom, essa temática é importante, muito cara para o CNJ, para a gestão do ministro Fux. A gente observa lá atrás com a criação do Observatório de Direitos Humanos, não é isso? Esse grupo de trabalho ele surge com essas ações também que começaram lá atrás. A senhora bem ponderou no início de 2019, né? O CNJ começou a trabalhar com essas temáticas. Sim, a temática ela vem, a temática indígena e das povos comunidades tradicionais, ela vem desde 2019, ainda na gestão do ministro Toffoli, e quando chega no ministro Fux, ela ganha mais força com a criação do Observatório de Direitos Humanos, e tanto que esse grupo, e a constituição de um grupo específico, um grupo de trabalho específico para trabalhar e discutir a questão do acesso dos indígenas ao judiciário. Então, esse momento de ontem, a criação da Rede de Altos Estudos, ela é um produto do grupo de trabalho. Então, um grupo de trabalho que tem uma formação plural, multidisciplinar, não são integrantes apenas do Poder Judiciário, tem antropólogos, tem advogados. Então, esse grupo de trabalho, nas discussões ali travadas, ele chega à conclusão da necessidade de capacitação, que é um dos pilares. Um dos pilares para dar um tratamento adequado à questão indígena no Poder Judiciário é a capacitação. Então, a rede, ela vem nesse desenrolar e que eu enxergo como uma consolidação dos direitos humanos na gestão do Poder Judiciário, capitaneada pelo CNJ. Ok, Lívia Cristina, juiz auxiliar da presidência do CNJ, muito obrigada pela participação, pelas informações. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde.
E você vai ver a seguir a discussão em torno da possibilidade de prisão após segunda instância. É esse o tema da reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do STF na era da República. Até já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. A presunção de inocência é um direito fundamental previsto na Constituição. Com base nele, ninguém pode ser preso até que haja uma condenação transitada em julgado. Mas o momento em que essa condenação pode ser considerada para afastar a presunção de inocência já foi motivo de diferentes interpretações. No quadro sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai ver como foi essa discussão no Supremo Tribunal Federal. A população carcerária do Brasil mais que dobra a cada década. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, já são pouco mais de 680 mil presos no país. Hoje, o que vale no Brasil é o artigo 283 do Código de Processo Penal, que determina que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Ou seja, somente quando não cabe mais recurso e a decisão não pode ser alterada, a sentença pode começar a ser cumprida. Mas esse entendimento precisou ser consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2019, o plenário do STF encerrou o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs 43, 44 e 54, decidindo por 6 votos a 5 pela constitucionalidade do artigo. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra a chamada prisão após condenação em segunda instância. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa por serem indissociáveis. A culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo crime. Que ordem natural é essa? Apurar para, selada a culpa, prender em verdadeira execução da pena. Na época, seguiram o mesmo entendimento a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal, cuja prática ele tenha sido atribuída, sem que exista a esse respeito decisão judicial condenatória transitada em julgado. Desde a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal teve interpretações distintas sobre o início do cumprimento da pena. Nós podemos, desde a Constituição de 88 até hoje, dividir em 4 momentos a interpretação que o STF dava sobre quando ou até que momento vigorava a presunção de inocência e, como consequência disto, quando que uma pessoa poderia ser presa para começar a cumprir a pena. Em 2019, o plenário do STF decidiu ainda pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade em face da violação ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988,
que diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que consagra o princípio da presunção de inocência. Os cidadãos são inocentes, há essa presunção, né? E é o Estado, por meio dos órgãos incumbidos da persecução criminal, que devem provar a culpa do cidadão e devem convencer o juiz, o tribunal, de que realmente o cidadão é culpado. O órgão do judiciário deve tomar a sua decisão e essa decisão ela deve se tornar definitiva. Só então é afastada a presunção de inocência. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter afastado o cumprimento da sentença após condenação em segunda instância, essa possibilidade é defendida por diferentes segmentos. Na Câmara Federal, deputados analisam uma proposta de mudança na Constituição para autorizar a antecipação da pena. Para o advogado Gustavo Badaró, a possibilidade de novas mudanças é preocupante. É importante para a segurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal tenha uma palavra definitiva, estável, sobre essa matéria. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, excelente fim de semana. Tchau, tchau.